Então, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma boa reunião e tenhamos uma boa quinta-feira, né? Então, estamos aqui iniciando a reunião 7, o acompanhamento pedagógico, o assessoramento da atividade, que nós já vimos na semana passada, observação de sala de aula e feedback formativo, parte 2. Hoje nós vamos focar mais na observação de sala de aula e feedback formativo, tá? Tendo em vista que toda a parte do assessoramento da hora atividade nós já tivemos na reunião da semana passada, com todo o embasamento para a organização da implementação também de vocês. Lembrando, né, de vocês sempre verificarem se vocês estão logados com a @escola de vocês, para não haver problemas com relação à certificação no final. Também, se houver algum problema com relação à internet, com relação à câmera, né, sempre dá um retorno para nós via chat ou sempre no WhatsApp, tá? Para não haver problema com relação a essa questão ali de vocês estarem logados e o tempo de permanência que vocês ficam e aparecem todos esses registros para nós e depois é feita a conferência com a certificação. Na agenda de hoje, teremos a parte do acolhimento, para início de conversa, 10 minutos, fundamentando a prática e vivência, 20 minutos, em ação com compartilhamento, 30 minutos. Aqui vocês hoje terão a oportunidade de conseguir completar algo, tá? Porque hoje vocês não vão precisar tanto do professor, vai ser a construção das rúbricas de avaliação, que eu vou passar o documento para vocês. Então, vocês vão ter a oportunidade de preencher, vão ter o momento aqui para vocês preencherem o documento, o relato de implementação, na parte da observação de sala de aula e no momento da construção das rúbricas. Então, vocês vão conseguir completar ali essa parte na íntegra hoje aqui. Não vai precisar tanto do acompanhamento junto com o professor, porque é vocês que vão precisar construir para avaliar o professor. Então, é um momento nosso mesmo. Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms, né, no momento final da reunião, e para concluir, que são os momentos finais da reunião, e aí eu quero organizar com vocês já as ordens para a apresentação do relato de implementação, que eu vou disponibilizar para vocês uma planilha, vou colocar no grupo também do WhatsApp nosso, para que vocês vão se organizando e preenchendo as ordens para a apresentação do relato de implementação. Não é uma coisa que precisa ser decidida agora, nos 5 minutos finais da reunião de hoje, mas, de repente, é algo que até aí, para quem já for apresentar na semana que vem, né? Tendo visto que na outra nós não teremos por conta do feriado, e é isso que eu quero mostrar no calendário para vocês, né? Então, nós teremos aí já a finalização, e aí nós vamos nos organizando já com relação às apresentações, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês bem no finalzinho da reunião, e é por isso que nós precisamos já nos organizar quanto aos relatos, né, de implementação, as apresentações. Por isso que é importante vocês observarem, né, com relação às rúbricas, e é isso que eu quero comentar também no final, quanto às atividades, né, que a atividade 1 vocês não vão precisar apresentar, isso não consta na rúbrica de avaliação, mas a atividade 2 vocês precisam apresentar, faz parte da rúbrica de avaliação, tá bom? Como objetivo da reunião, a gente sempre puxa, né, um gancho da reunião anterior, antes de darmos sequência na reunião em que nós estamos, né, situados. Então, no encontro anterior, nós discutimos sobre a importância do acompanhamento pedagógico junto ao professor,
e elaboramos os questionamentos propositivos para organizar uma pauta formativa de assessoramento de hora-atividade. E aí nós vimos a diferença, né, entre uma pauta formativa e digamos assim, tópicos, né, de conversa. Né? Então, tem uma diferença entre pauta formativa e tópicos em que você vai apenas relatar ali, conversar com o professor sem levantar questionamentos propositivos. Né, em que nós temos ali essa elaboração da pauta formativa de assessoramento de hora-atividade, que foi o documento que vocês tiveram acesso na reunião anterior, e foi esse documento que norteou o processo de assessoramento de hora-atividade. E no encontro de hoje, nós vamos planejar e implementar o acompanhamento pedagógico com foco na recomposição das aprendizagens com a observação de sala de aula. Então, sempre uma coisa vai estar interligada à outra. Então, apesar de nós estarmos aqui com o foco na observação de sala de aula, nós estaremos também com o foco ainda na recomposição das aprendizagens, porque tudo está relacionado à questão das habilidades que precisam ser desenvolvidas, né, nos alunos, para que, de fato, a recomposição das aprendizagens aconteça. E aqui, na parte do acolhimento, nós temos, né, uma citação da escritora Doris Lessing. Isto é o que é aprender. Você repentinamente compreende algo que você soube durante toda a sua vida, mas de um novo modo. Então, a escritora Doris Lessing, ela foi ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2007, e aqui a gente, né, tem o propósito de nortear uma reflexão sobre a nossa prática pedagógica, né, com relação à possibilidade do ressignificado com relação à metodologia de observação de sala de aula, que surge com o objetivo de ressignificar as nossas práticas educativas, refletindo sobre a questão da necessidade das inter-relações no cotidiano escolar e na questão, né, na abertura em que o observador e o observado precisam construir para essa fruição, principalmente quando pensamos na ressignificação das nossas práticas em face do ato de observar e do retorno obtido pelo feedback. E aí nós temos, né, uma reflexão de como que nós relacionamos a citação da escritora com a ação de observação de sala de aula. Na escola em que vocês atuam, as equipes têm essa compreensão de que esta é uma metodologia para o desenvolvimento de pessoas? Alguém gostaria de comentar como que essa prática da observação de sala de aula acontece? Como que ela se dá no cotidiano de vocês, essa metodologia, como que acontece? A observação. Bom dia. Oi, bom dia, pode falar. Então, a observação de sala de aula é um momento de você, digamos assim, enquanto um cientista, né, não é enquanto um fiscalizador, você vai conhecer a realidade ali, como ela realmente ocorre, né? Como que as relações professor-aluno, como que as metodologias, como que isso funciona ali na prática, né? Já houve, assim, eu penso que a observação de sala de aula passou por diversos momentos. O primeiro momento, logo que a gente iniciou esse trabalho, alguns poucos anos atrás, né? Assim, mais estruturado, né? Ali, 2022, pós-pandemia mesmo, aí houve uma rejeição de modo assim, vem fiscalizar, mais uma invenção do governo, e sabe, essas coisas todas. Só que a gente foi avançando, e eu penso que na maioria das escolas, pode ser que algumas ainda não, já foi superado isso. E o observador, né, no caso o pedagogo, o diretor também, mas são focos diferentes de observação, eles conseguem transmitir um foco de parceria.
que quando você vai na observação, mas aí alguém diz assim, mas a observação é uma realidade modificada, porque o professor prepara as aulas e arruma tudo bonitinho, né? Mas ainda que isso aconteça, vejam o lado bom. Se as observações se efetivarem nas escolas, se elas acontecerem, digamos, numa frequência de tempo assim razoável, né, que não leve uma vez por ano, isso vai fazer com que o professor continuamente esteja melhorando a sua prática. Então, só por isso já seria bem válida, né? O outro aspecto é o feedback, porque a fazer observação por fazer não tem motivo, né? Só para cumprir tabela. Você tem que ver aquilo que você pode contribuir como professor. E quando você falava no início, né, da questão do assessoramento formativo, é verdade. A gente costuma aqui ter assim o assessoramento, que é um assessoramento informativo. Geralmente acontece assim no começo do trimestre, no começo do ano, onde você estabelece ali cronogramas, essa coisa mais de passar informação. A partir do momento que você interfere, e essa interferência vem após a observação de sala de aula, quando você sugere, você não critica, porque tanto que um feedback, bom feedback, ele começa por enaltecer as boas práticas. E mesmo aquele professor com mais dificuldade que ele tenha, em algum lugar nele você vai encontrar uma referência boa. E isso vai ser o teu pontapé para um feedback. Olha, você fez tal coisa, você é esforçado, a gente vê que você se preocupa em trazer materiais, porém, né, sempre tem o porém, na hora de usar esses materiais e tal. Então, sempre por aí. Então, a observação, ela desenvolve pessoas. E eu fico feliz de falar desse tema. Antes eu trabalhava mais a questão da observação. Eu apresentei uma vez um relato de experiência em Foz, um congresso de formadores, que o título era isso: a observação da sala de aula enquanto uma ferramenta de aperfeiçoamento da prática pedagógica. Não só do professor, mas muito mais a nossa, sabe? Porque quando vieram essas novas propostas de trabalho para nós, eu penso, eu digo que eu sou bem jovenzinha no estado, eu só tenho 10 anos, né, que eu trabalho com pessoas de 20, 30 anos, então, sou bem jovenzinha no estado, já sou da prefeitura há tantos anos, mas a observação, ela vem como instrumento de aperfeiçoamento. E você vai melhorando isso. Então, quando eu dizia, perdi-lhe o raciocínio, quando eu dizia, houve uma época, e a gente tem ainda muito disso, do pedagogo apagador de incêndio. A observação veio nos trazer um pouco de organização do nosso trabalho, porque nós tivemos que aprender a dividir a nossa pauta, de trabalho nessas ações. Nossa, falei demais, desculpa, professora. Imagina, muito bem, legal, boa, muito boa a sua contribuição também. Sara Liz levantou a mão? Sim, eu também concordo com a Luciana em relação a esse processo que o acompanhamento de sala de aula percorreu. Eu lembro também teve essa situação, e é interessante assim que os professores que vão chegando, eles passam pelo mesmo processo, né? Então a gente tem vários processos acontecendo, desse professor que se sente invadido às vezes, né? Se sente vigiado, e acho que na escola a gente ainda está no processo do professor com aquela ansiedade de mostrar o que ele está fazendo, e também mostrar o quanto tá difícil, o quanto é difícil o trabalho em sala de aula, assim, eu vejo uns professores assim querendo falar, olha, eu tento fazer isso, mas daí eu não consigo, porque aqui ou a sala está muito cheia, ou às vezes eu faço uma proposta, e às vezes os alunos não vêm de encontro a isso. Isso eu acho muito legal, porque a gente consegue meio que tentar mostrar para o professor o porquê aquilo não está dando errado. Eles vêm com as angústias, que são muitas, e são assim, sinceras e verdadeiras, né? Digamos, tem várias situações mesmo bem difíceis, mas a gente consegue, olhando de fora, propor, às vezes é um encaminhamento, assim, uma coisa pequena que ajuda eles a olhar de uma forma mais positiva, assim, para uma mudança de metodologia. Então, eu acredito que a gente ainda está nesse aspecto, sabe? Eu gostaria muito, muito mesmo que a gente pudesse
ter um foco nessas demandas, a demanda do acompanhamento em sala de aula, o acompanhamento do professor, né, observação em sala de aula, elas são muito importantes. Mas o que eu tenho percebido que vem isso, eles falam, nossa, que legal, vamos fazer. Mas a gente também é bombardeado de outras funções que meio que a gente volta a ser o pedagogo apagador de incêndio, né? Isso é um pouco triste, a gente tenta dar um jeito, mas é isso, a gente está caminhando. Eu já passei pelo meu processo em de só, digamos assim, criticar e também não fazer nada, e tipo assim, isso aí não vai dar certo, não sei o que, e já estou no processo, então, de perceber que a gente traz principalmente um acolhimento para o professor, né, e realmente o desenvolvimento emocional das pessoas, né, esse desenvolvimento até de você poder tá ajudando ali na saúde mental dos professores, isso para mim é o desenvolvimento de pessoas mais importante que existe. É isso. Obrigada. De nada, legal, bacana. A Marilda também levantou a mão. Bom dia a todos. Achei muito importante a fala da Sares aí, principalmente pela questão emocional. A professora, eu acho assim que a observação de sala de aula ajuda muito nesse sentido, tanto o pedagogo fazer, quanto o diretor. Só que aqui na minha realidade, a gente não sei se os colegas têm isso também, mas os professores que são efetivos, que já estão no fim de carreira, eles não aceitam. Mas, assim, os que a gente faz com os PSS tem surtido um efeito maravilhoso. E é uma pena que os outros não aceitem, né? Mas eu gosto bastante. A gente vê a realidade, a gente vê as fragilidades da turma, né? Em todos os aspectos da aprendizagem, e a gente pode contribuir, né, com o feedback. Mas ainda a gente tem uma resistência, infelizmente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Bem bacana a contribuição de vocês, né? O ponto de vista, né? Cada escola tem uma realidade e a gente vê, né? Tem ainda um caminhar pela frente, mas a gente percebe que muitas barreiras aí já foram superadas, né? Com relação a essa questão da observação de sala de aula. Passamos por várias, né, situações, reformulações. Hoje nós temos uma estruturação com relação a toda essa organização e atendimento ao professor, né? Desde o assessoramento de hora-atividade, a observação de sala de aula, o feedback formativo, né? Coisa que antes nós não tínhamos, né? Um roteiro também para, de repente, desempenhar ali, né? E seguir. Cada um fazia o seu, na verdade. Agora a gente tem ali um roteiro, né, um pouquinho mais padronizado para estar desenvolvendo também com os professores, e tem toda uma estrutura, né, por detrás. Agora tem, né, registra, né, os diretores registram, fazem um registro dessa observação também no LRCO, das observações de sala de aula. Então, tem um caminhar, né, tem todo um caminhar por trás de tudo isso, e a caminhada ainda está se desenvolvendo, né? Estamos ainda superando algumas questões aí. Mas estamos, né, aperfeiçoando bastante práticas aí. Mas é bem bacana essa troca, né? A observação de sala de aula é uma metodologia de formação continuada em serviço, né? Constituindo uma das etapas do acompanhamento pedagógico. Por meio da observação de sala de aula, é possível apurar o olhar em todos os sentidos, com foco na recomposição da aprendizagem individual e ou coletiva dos estudantes, na dinâmica da sala de aula, na relação entre o planejamento e a transposição didática. E aqui a gente faz uma análise, né, dessa pirâmide, que na verdade é um estudo, né, contido e revisado na taxonomia de Bloom,
onde os degraus da pirâmide sinalizados estão com as etapas de observação e correspondem às ações correlatas do estudo em questão, né? Então, nós temos aqui a taxonomia da estrutura, desde a base até o ápice da pirâmide, onde nós temos ali a análise de contexto, né, contida a partir da base, que a gente faz a análise, onde estão contidas as organizações e as informações preliminares, é onde a gente faz ali todo, né, o assessoramento, digamos ali, da oratividade, né, com o professor, onde o professor vai compreender, e aí nós faremos o alinhamento entre o observador e o observado, construindo um significado mútuo para a observação de sala de aula, que vai ser a etapa seguinte. E aí, consequentemente, será feita a aplicação, que é a observação propriamente dita, utilizando tudo que foi combinado na etapa anterior, né? Tudo que foi combinado na etapa do assessoramento da oratividade. Depois será feita a análise, que é a sistematização das evidências recolhidas durante a observação, fazendo a conexão entre as partes. Depois, o processo de avaliação, que será por meio de rúbricas. Essas rúbricas, elas vão justificar uma posição por meio de argumentos. Depois, o processo do feedback, né? Que é desenvolver novas ideias, diferentes possibilidades, ressignificação das práticas, uma ação formativa, tá? Então, nós temos, né, esse estudo, né, preliminar, e nós temos aqui o que compõe, né, o que é uma rúbrica, né? Então, para subsidiar a observação de sala de aula nas unidades curriculares, por exemplo, de recomposição da aprendizagem, foi elaborada uma rúbrica específica. O que é uma rúbrica? É um instrumento de avaliação em forma de tabela, construída e modificada com base em critérios específicos. Elementos que vão constituir uma rúbrica. Então, nós temos as frentes, que são as frentes de observação de sala de aula, onde nós temos as 5 principais frentes, que eu já passei para vocês também no documento da aula passada, na pauta formativa de assessoramento de oratividade. Hoje eu vou repassar de novo o documento, né, da construção das rúbricas, tá? Nós temos os critérios, que eles conversam com as frentes de observação de sala de aula, tá? Esses critérios são as expectativas esperadas de acordo com cada frente de observação. E os níveis? Os níveis são os níveis de desempenho, são os descritores que vão representar qualitativamente o processo ou o produto avaliado, considerando uma escala gradativa. Nós vamos vivenciar a rúbrica, tá, gente? Então, esse é um documento que eu vou colocar aqui para vocês. Então, nós vamos acessar o link da rúbrica, tá? Vou postar aqui no chat para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão olhar, observar esse documento. É esse documento que nós vamos utilizar para a construção da rúbrica na atividade de implementação de vocês. Vocês podem utilizar esse documento na íntegra, como ele está aqui. Então, vocês vão observar que ele contém as 5 principais frentes de observação de sala de aula, tá? Os critérios que conversam, né, com as 5 principais frentes de observação de sala de aula, que são as expectativas, né, o que é esperado, e depois os níveis, que são os descritores, né, o que vai conter, o que está descrito, né, dentro de cada critério. Então, ali vocês vão perceber no documento que ele está em ordem decrescente, né, do nível 4, que é o nível excelente, o nível 3, o nível bom, o nível 2, que é o nível regular, e o nível 1, que é o nível insuficiente.
tá? Essa rúbrica aqui é um exemplo. Na atividade de vocês, a tabela trabalha com 3 rúbricas, tá? Então, a quantidade de rúbricas, ela fica a critério de cada um, ela pode ser adaptada, pode ser trabalhada com 4, 5 rúbricas. As rúbricas são construídas, elas são construídas, são adaptadas, tá? Então, eu coloquei para vocês darem uma olhada, vou dar um tempinho para vocês analisarem essas rúbricas aí, tá? E a gente já retoma. Vou dar uns 3 minutinhos, tá, gente? Para vocês darem uma olhadinha aí, a gente já retoma. Ô, prof, uma dúvida aqui. Na hora de fazer essa prática com o professor, esse acompanhamento, a gente vai escolher uma frente só, igual a gente já faz, para poder colocar na avaliação de 60? Escolhe uma frente só. Tá bom? Obrigada. Oi, Marta, pode falar. Professora, eu fiz já um atendimento na hora de atividade com a professora que eu vou observar, e aí ela também precisa ser observada na implementação dela, né? Aí a gente conversou e ela pediu para ser observada na questão da metodologia e dos materiais. Então, aí a gente vai usar tanto para a minha implementação quanto a dela a mesma rúbrica, tá? Então, a gente já combinou na hora atividade que a gente vai usar essa da metodologia. Tá, tranquilo. Então, pessoal, retomando aqui, então esse documento é o documento que nós vamos utilizar para fazer a construção das rúbricas lá na atividade de implementação de vocês. Então, ela é adaptável. Esse é um exemplo com 4 níveis. Na implementação de vocês, tem 3 níveis. Então, de repente, vocês vão fazer uma adaptação ali com relação ao nível 4 e ao nível 3, que são os melhores níveis dessa tabela, vocês vão fazer uma adaptação, porque a nossa tabela, ela tem 3 níveis.
Então, nós vamos, na implementação nossa, vamos trabalhar com 3, né? Essa já traz ali algumas questões, e claro, ali vocês podem utilizar esse documento na íntegra, como está ali, mas de repente tem alguns níveis que estão descritos ali, que de repente vocês vão ver que não cabe de acordo com a observação que vocês estavam fazendo. Na parte da questão ali da frente, da utilização dos recursos, da metodologia, quando fala da questão da utilização dos materiais do Acerta Brasil, que tem uma parte da rúbrica ali que fala isso, essa parte vocês podem tirar. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês, né, quem de repente vivenciou, depende do que vocês observaram na escola de vocês. Se vocês perceberem que não, dá para utilizar exatamente o que está aqui, maravilha, utiliza. Se vocês perceberem que de repente não, tem coisas aqui que não cabe, que não foi trabalhado dessa forma, não foi utilizado esse material, é só você retirar e adaptar, tá? Então é um exemplo até para que de repente vocês não precisem partir do zero, porque às vezes é difícil, né, criar assim do zero uma rúbrica sem ter uma ideia de como construir isso. Então, aí é um exemplo, né, que vocês têm, que vocês podem utilizar na construção de hoje. Vocês, né, alguém, né, de repente gostaria de comentar alguma coisa sobre qual frente que já escolheu, né, para observar e qual a compreensão sobre a intencionalidade desta frente de observação? Alguém gostaria de fazer algum comentário a partir do momento que já visualizou o documento da rúbrica? Oi, Rosana, pode falar. Então, eu até perguntei, porque na realidade a gente já pensa no todo, né? Eu já pensei lá no profissional e no todo, e na turma, que é bem bem difícil de trabalhar, não vou colocar conflito, mas sim difícil. Então, com relação a isso, eu já pensei na frente de participação dos estudantes, porque a professora tem muita dificuldade com gestão de sala de aula, justamente por conta de ser uma turma que vem, uma turma de 8º, no meu caso, que eu já tinha te falado, né, eu não tenho 9º ano e nem 3º, mas eles vêm desde o 6º ano, causando um impacto e uma visão muito equivocada, distorcida e negativa dos docentes, e essa professora é uma professora novata na escola, e a gente já percebe que ela tem uma cautela para não desencadear nenhum conflito, então ela também não tem como que eu vou colocar, muito fortalecimento daquilo que ela apresenta. Então, eu vou vou fazer nessas ações de auxiliá-la, mas com base na participação dos estudantes, porque de fato não ocorre. E é isso. E até porque isso aí vai ao encontro de metodologias também, né? Por isso que eu falei que acaba fazendo o emaranhado da coisa, mas o foco vai ser só isso. Vai ser meio difícil até de tentar separar, mas é o que eu pensei. Entendi. Mas está bem dentro ali daquela frente lá que você falou, da interação, participação, interação. E aí, dentro dos níveis, tem a questão, né, da atuação do professor, como que ele vai desenvolver. Bacana. É isso aí. Consolidando a rúbrica, gente. Então, aqui, né, nós temos, né, da rúbrica, nós temos as 5 principais frentes, né, que dialogam com a aba de observação utilizada pelos diretores, quando eles fazem o registro lá no LRCO, que está no documento que eu postei para vocês, né, que vocês estão vendo ali. Interação com os estudantes, gestão do tempo, formas de comunicação, metodologia, estratégia e recursos, clima de sala de aula. E aqui, vocês estão vendo que nas frentes, né, de observação, cada frente, né, nós temos um critério. E esse critério, né, cada critério conversa com a frente de observação, que os critérios são as expectativas esperadas de acordo com cada frente de observação. E a rúbrica, ela é um instrumento de avaliação formativa, na verdade. Né? Ela é extremamente útil na formação continuada dos professores.
Ela oferece critérios claros, específicos para avaliar o desempenho em diversas atividades e competências. Então, ela vai trazer clareza de expectativas, que ela define claramente o que é esperado dos professores em termos de desempenho, habilidades e conhecimentos, ajuda os educadores a entenderem melhor os objetivos de aprendizagem e se autoavaliarem. Ela favorece um feedback construtivo, pois ao utilizar a rúbrica, os formadores podem fornecer o feedback detalhado e específico sobre o que os professores estão fazendo bem e onde podem melhorar. Esse feedback ele é fundamental para o desenvolvimento profissional contínuo, traz uma autoavaliação e reflexão, pois as rúbricas incentivam os professores a refletirem sobre sua prática pedagógica, a se autoavaliarem com base nos critérios da rúbrica. Os educadores podem identificar as áreas de potencialidades e fragilidades, promovendo o aprendizado mais autônomo, traz uma consistência na avaliação, com a utilização das rúbricas, ajuda a garantir que a avaliação seja consistente e justa, pois todos os professores são avaliados com base nos mesmos critérios. Isso é especialmente, né, importante em contextos na formação entre o grupo, né, e traz um foco no desenvolvimento de competência. As rúbricas podem ser projetadas para avaliar competências específicas que são relevantes para a prática docente, como planejamento de aulas, gestão de aula, uso de tecnologias educacionais, né? E a promoção da colaboração. Ao acompanhar a rúbrica entre os colegas, os professores podem colaborar e discutir suas práticas, promovendo um ambiente de aprendizado coletivo com a troca de experiências. Então, as rúbricas, elas ajudam a promover um desenvolvimento profissional com a reflexão sobre a prática pedagógica também. A Maria Rosa tinha levantado a mão? Sim, bom dia, professora, bom dia, colegas. Bom dia. Professora, eu queria compartilhar, a internet está muito ruim, está caindo toda hora, tá? Eu queria compartilhar que a minha frente de observação de sala de aula vai ser clima da sala de aula. Está difícil demais, professora. Eu estava falando com os professores agora no primeiro momento, que alguns deixaram algumas turmas, porque eles que não estão conseguindo trabalhar. E eu estava dizendo para eles, mas como deixar a turma? Eu não posso dizer, não vou deixar nada, porque eu dependo disso. Mas como? Para a nossa saúde mental. Mas não tem, a gente tem que tentar resolver o problema na sala de aula. Vamos acompanhar vocês dentro do ciclo, porque são 15 turmas, né? 3 pedagogos, nem sempre dá para participar. Mas vamos observar, professora, vamos ver o que está acontecendo. Aí fui na sala, conversei com eles agora, falei da responsabilidade familiar, falei da responsabilidade deles, porque é um momento de escolha, são adolescentes, né? E vamos ver o que vai acontecer. Mas eu estou vendo, assim, muita fragilidade, professora, nos professores que estão assumindo agora. Os mais velhos, eles têm mais um pouco de experiência, têm muita experiência, né? E os que estão chegando agora, professora, se acontece alguma coisa na sala, eles se sentem tão fragilizados e querem deixar tudo. Eu estava falando, professora, não, vamos fazer a observação, eu vou lá com você. Você não vai deixar a sua turma. Você não pode deixar assim, não, eu vou deixar tudo, porque tem 3, 4 que me incomodam. Não pode ser assim. E a vida? A gente tem tanto incômodo na vida, a gente não tem que deixar de viver, ué. Tem um tempo determinado para tudo. Então, eu não sei se os colegas enfrentam isso, mas está muito difícil. A falta de experiência, o tanto de professor que está vindo sem saber o que fazer, professora, na sala de aula. Porque tem lá, tem na faculdade, tem tudo, né? Mas é diferente de estar na sala de aula. Fazer um estágio na educação infantil de uma semana, fazer estágio numa escola do estado uma semana, ficar acompanhando o professor é uma coisa. Agora, ser o responsável da sala de aula, ser o dono da sala, eu já digo, você é o dono, você que manda. Meu Deus,
É você que manda, professor. Me desculpa eu estar falando assim, mas é você que manda na sala. Porque é através de você, da troca com as crianças. E se você se mostrar tão fraco, você percebe quando você é fraco na sala de aula. Quando você chama pedagogo da hora, então, você mostrou que você não tem aquela habilidade necessária para estar com eles ali. E aí, eu só que queria compartilhar isso porque está bem difícil, então o tema que eu escolhi foi o clima em sala de aula, já estou trabalhando nisso, particularmente, e conversando com os professores também na hora de idade sobre isso, tentando colocar na cabeça deles que eles são os adultos da relação. Eles precisam dar conta. Ué, tem que dar conta. E com bagunça ou não, vai tendo ajuda da direção, ajuda dos pedagogos, alguma coisa, principalmente a ajuda da família, que a gente está chamando um montão aqui. A minha colega chamou 10 famílias, sabe quantas vieram? Uma. Então, e daí? Como é que vai ser? Aí ele não aguenta mesmo, porque nem a família está cuidando. É como se fossem crianças órfãos de mães vivas. E aí, o que a escola vai fazer? E a gente tem que estar lá e tem que dar conta e a gente cobra o professor e vocês cobram a gente e o núcleo cobra nós, a direção cobra nós, enfim, todo mundo cobra tudo e a gente está aqui perdido no meio dessa confusão toda. E tentando todo dia, não é mesmo? Então esse vai ser o meu tema. Eu espero que eu consiga ajudar essa professora que ela está, eu já digo que ela está infeliz. Porque se chega o momento de falar eu não quero mais, é porque está muito infeliz. Está tentando dizer, eu fiz uma escolha ruim, será, na minha vida? É o primeiro ano da escola, entende? Então, não é falta de acolhimento, professora, não é isso. O negócio em sala de aula mesmo. Obrigada, professora. Obrigada pela contribuição. A Sara Liz levantou a mão. Eu queria só dar um relato, assim, um depoimento sobre a importância da rúbrica, assim, que foi para mim, assim, enquanto eu fazendo uso de uma rúbrica, né? Eu fiz a prova didática lá do PDE, né? Fiz a prova objetiva, depois eu estava bem insegura para fazer a prova didática, né? Que era vídeo, enfim, não é um plano de aula, né? Diferente ali do professor dando aula, e eu lembro que eu fui lá nas rúbricas, para ver o que, enfim, estava sendo esperado de mim naquela prova, né, naquela estratégia ali. E foi muito importante, eu consegui estar, assim, do outro lado, porque daí eu tinha exatamente o que era necessário e o que talvez que eu fizesse ali que não faria tanta diferença. Né? E eu passei no PDE, então eu acho que esse é meu depoimento, assim, de que realmente a rúbrica ela tem um poder importante, assim, de nortear mesmo o trabalho, das pessoas se encontrarem, né? A gente, como a Maria Rosa falou, a gente está meio perdida, mas eu acho que esses encaminhamentos que a gente tem recebido têm dado oportunidade de a gente se encontrar. E olha que eu tô como pedagoga já há 20 anos na educação, e eu percebo que é um caminhar constante de se encontrar, né? A cada dia. É isso, obrigada. Bacana, legal, bem bacana. E é um caminhar constante mesmo, né? Não para, sempre de formas diferentes, com novas possibilidades, mas é sempre constante. E aqui, gente, nós temos, né, para o desenvolvimento das rúbricas, nós temos o auxílio da inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, ela auxilia também, né, desde que a gente estabeleça ali comandos assertivos para que isso ocorra, ela também a utiliza, ela nos apresenta possibilidades, né? Então aí ela vem trabalhando em conjunto, né, para a criação desses recursos, tá? Então nós temos um comando, esse comando é o prompt, né? Então aqui nós temos um exemplo de um comando, ó, ele traz aqui, ó, olá, sou um professor, estou criando uma rúbrica descritiva de avaliação para colegas professores em atuação de sala de aula. O ponto inicial da minha rúbrica é a frente de comunicação, escolhida por mim para atender segundo o meu critério específico, né? Se o professor desenvolve sua aula para que haja acolhimento, interação, participação, engajamento. Então,
ele pede aqui para que sejam estabelecidos, né, os níveis, as rúbricas. Então, nível 3, a rúbrica mais completa. Então, ele dá o comando para que a IA faça a interação e estabeleça ali as rúbricas, né, de acordo com o que está sendo solicitado. Então, tem o chat GPT, né, que aqui, ó, ele dá aqui o comando, e aí o chat GPT, né, dá aqui as sugestões, né, sugestão revisada da rúbrica, ó, ele dá o nível 3, pleno desenvolvimento, nível parcial, dá aqui os principais ajustes feitos, ó, e tem o Gemini. O Gemini, ele também traz aqui, né, um outro layout mais parecido, né, com o ChatGPT, traz aqui também as sugestões de melhoria, né, para os níveis de rúbrica, né, nível ideal, nível intermediário, nível menos desejado, melhorias coletivas, né, ele traz aqui a linguagem positiva, especificidade, alinhamento, clareza, outras sugestões. Então, ele vai contemplar, mas ela vai, desde que você dê o prompt, né, o comando correto, você consegue ter esse recurso bem apurado que auxilie você a desenvolver. Alguém já utilizou esse recurso para o desenvolvimento dessas rúbricas aí de avaliação? De repente, não, para a rúbrica acho que ainda não, né? Não, professora, eu nunca usei. Para a rúbrica é um pouquinho mais complexo. Eu já vi um positivo ali. Oi, Maria Rosa. Maria Rosa. Sabe o que eu fiz, professora, para dar uma melhorada? Porque estava meio vago. Eu copiei o que diz ali o que é necessário, coloquei na inteligência artificial e veio um negócio enorme, sabe? Abriu muito mais os meus olhos em relação a quando você lê a rúbrica, parece tão pequeno ali, né? Então eu copiei, coloquei lá e mandam para mim, muito bacana. Dá para fazer um monte de coisa ali. Inclusive, professora, sabe o que eu estou fazendo? As minhas atas, eu faço as minhas atas e coloco lá para melhorar. Ué, tem que usar a meu favor, né? Não estou lembrando da lei tal, boto lá, vem a lei completa para mim, daí tá tudo certo. Verdade, de repente a gente não tá usando para outras, tá certo, utilizando para outras atividades ali do nosso dia a dia também, né? A Rosana, pode falar? Prof, eu uso e já usei para fazer as rubricas, eu estava até acabando de ajeitar ali, porque eu sei que a gente já vai ter a prática, mas não é nenhum desses dois, não. Só que é o que você colocou também, é o comando que vai fazer a diferença, né? Que eu dou aula na universidade aqui, eu sempre coloco para as meninas também, porque de um jeito ou de outro elas vão querer usar, né? Os meninos, enfim. E aí, se não souber os comandos, o que eles vão fazer? Copiar e colar, né? Não tira nem o asterisco que vem do lado ali, já dando o indício de que é uma inteligência artificial. Então, de fato, favorece mesmo. Eu utilizo geralmente a Luzia, tá? Se algum colega tiver interesse, e eu acho muito claro, Luzia para mim é formidável. Ah, legal, boa sugestão. Esse eu nunca utilizei, Luzia, bacana. Bom a gente saber também que tem mais essa opção. Legal. Eu nunca criei rúbrica pela inteligência artificial, que tem que ser o comando bem certinho, com esse material que eu vi aqui, né, o comando, né, daí vocês também vão ter ali o exemplo do comando, mas para outras situações, né, como foi citado, até a Maria Rosa colocou também, já utilizei, porque daí ele traz ali e favorece, né, o nosso trabalho, agiliza. E aqui, gente, nós temos, né, o nosso acompanhamento, né, que vai ser de acordo com o que nós já fizemos no assessoramento da hora atividade, momento de acompanhar o professor realizando a observação de sala de aula, com foco na recomposição da aprendizagem dos estudantes. Então, abrindo aqui o slide da implementação, nós já disponibilizei para vocês o documento, tá? Que vai auxiliar vocês na construção da rúbrica.
Então, aqui nós já trabalhamos, né, na semana passada, como que vocês desenvolvem esse primeiro slide, né, preliminar, detalhei para vocês aqui a explicação, fizemos o assessoramento da hora atividade, né, desenvolvemos aqui, são aqui etapas, gente, o assessoramento que vocês precisariam estar trabalhando um pouquinho junto com o professor, então ficou meio inviável vocês, de repente, estarem preenchendo tudo, né, toda essa parte aqui no nosso momento da reunião, então foi um momento mais explicativo da minha parte, mas hoje vocês vão conseguir, né, chegar aqui nesse momento, né, de repente ter aqui para vocês preencherem. Então, chegamos aqui na frente de observação. Frente de observação, gente, vocês vão escolher uma frente de acordo com o documento que vocês têm aqui, que de repente vocês já deixaram previamente combinado com o professor na última etapa do assessoramento da hora atividade, que vocês já deixaram, né? De repente, agora vocês viram também a necessidade de mudar a frente, pode mudar a frente, não tem problema. Pega uma frente que vocês de repente estão achando que é mais viável para vocês fazer observação. Eu estou achando que vai ser interessante fazer a observação com relação à participação e interação dos estudantes. Vem no relato e coloca aqui, tá? Frente, uma frente, escolhe uma frente só. Critério. O critério vai dialogar com a frente de observação. O critério também está aqui no documento, gente. Está aqui do ladinho já, ó, tá? Se vocês, de acordo com o que vocês já conhecem da turma de vocês, de acordo com o que vocês estão já observando, acham que esse critério ele pode ser, de repente, adaptado, mudado, vocês podem mudar. Mas, se não, o critério já está escrito aqui. Vocês podem usar esse critério que já está aqui e colocar aqui no relato de implementação de vocês, tá? E aqui que eu falei, ó, nós vamos, o relato de vocês trabalha com 3 níveis, então é aqui que vocês vão adaptar. O nível 3 é o melhor nível da rúbrica, tá? É aqui que vocês vão só adaptar e ver o que cabe, o que vocês podem utilizar aqui do nível 4 e do nível 3, e de repente ver o que cabe aqui que vocês podem utilizar, né? Utilizar do nível 4, do nível 3, dar uma adaptada aqui entre esses 2 níveis que são os melhores e descrever aqui no nível de vocês, do relato de vocês de implementação. O nível 2 é o nível intermediário, que vocês podem estar utilizando de acordo com o que está aqui, podem adaptar também de acordo com a realidade de vocês, podem mexer aqui, trocar alguma coisa, fica a critério de vocês. E o nível 1 é o menor nível de desempenho esperado em relação, né, ao que vocês vão observar lá do professor, tá? Pode falar. Professora, aí nesse nível a gente vai colocar só aquilo que a gente observou, por exemplo. Se o professor, a observação que a gente fez, o professor está lá no nível 3, os outros nós não vamos preencher, ou precisa preencher? Aqui vocês vão descrever todos os níveis, porque depois é aqui que vocês vão colocar qual que é o nível que o professor está. Ah, tá bom, obrigada. Tá? Eu tô falando assim, desses 3 níveis aqui, vocês vão construir a rúbrica de acordo com a realidade de vocês também, tá? Vocês podem utilizar o documento que eu passei para vocês na íntegra, colocar exatamente tudo que está aqui redigido nessas rúbricas, ou vocês podem adaptar de acordo com a realidade de vocês. De repente aqui, na questão, por exemplo, insuficiente, o professor informa os estudantes o tema que será trabalhado na aula, mas não retoma os conhecimentos que são pré-requisitos para os estudantes. Então, tem coisas aqui que vocês podem mexer, porque são coisas também relacionadas lá ao que vocês estão observando. Por isso que a rúbrica, vocês podem construir, né? Mas para vocês não partirem do zero, eu estou passando o documento para vocês,
que nem eu falei, vocês podem utilizar esse documento aqui na íntegra, tá? Pode utilizar na íntegra, vocês vão construir. O objetivo desta parte aqui é vocês construírem os 3 níveis das rúbricas. Aqui é construção das rúbricas, tá? Vocês estabeleceram a frente de observação, estabeleceram o critério, que está lá no documento, e vão construir os 3 níveis, ok? Nessa parte aqui, vocês vão descrever questões observadas por vocês. Alguma coisa que vocês consideraram relevantes na aula do professor, vocês vão descrever aqui nesse espaço, tá? Observações complementares durante a observação. Coisas que vocês acharam relevantes durante a aula do professor. Não precisa ser muito extenso, tá? São algumas questões relevantes. Vocês vão descrever nesse espaço aqui, ok? Então, aqui é construção da rúbrica, nesse slide. No próximo slide, vocês vão aqui, frente. Vão repetir a frente, que vocês já escolheram. Critério. Vão repetir o critério, que vocês já colocaram nesse slide aqui. Vai ser o mesmo critério, só vão repetir o critério. Nível. É aqui que vocês vão colocar em qual nível que vocês identificaram o professor. É aqui que vocês vão atribuir a rúbrica para o professor. Se é o nível 3, se é o nível 2 ou se é o nível 1. Porque aqui vocês construíram as rúbricas. E é aqui que vocês vão identificar qual é o nível. É aqui que vocês vão atribuir a rúbrica para o professor. Ponto. Se vocês acham que o professor está no nível 3, beleza. Coloca aqui, nível 3. Se vocês, de repente, consideram que é o nível 2, coloca aqui, nível 2. Beleza, é aqui que vocês vão atribuir. Esse aqui, momento do feedback. Aqui está dividido em 3 partes, mas essas 3 partes aqui é uma conversa só que vocês vão ter com o professor. É o feedback formativo, tá? Esse feedback formativo é uma conversa só que ele está dividido aqui em 3 etapas, tá? Então, nessa primeira etapa aqui, vocês vão colocar aqui os pontos que o professor precisa melhorar na aula dele. Alguns pontos de atenção que o professor precisa melhorar. Pontuar questões de melhoria durante a aula, tá? Pontos que o professor precisa melhorar na aula dele. Escreve aqui. Segundo momento do feedback, pontos positivos da aula do professor. E aí vão contextualizar com algum tema estudado na nossa jornada. Tá? Então, segundo momento, pontos positivos identificados na aula do professor e vão contextualizar com algum tema estudado na nossa jornada. Terceiro momento do feedback, vocês vão estabelecer aqui alguns combinados com o professor para encaminhamentos posteriores. Vão colocar aqui sugestões, combinados, né? Coisas que vocês vão deixar previamente combinadas para encaminhamentos posteriores com o professor. Pronto, está feito o feedback formativo. E aí terminou a parte que vocês precisam do subsídio. Finalizou aqui a observação da sala de aula e o feedback formativo. Aí os próximos slides é com vocês, que vocês vão precisar colocar as evidências, que são as fotos, depoimentos, tá? O que vocês vão precisar apresentar no dia do relato de implementação? Vocês não vão apresentar todo o trabalho. No dia do relato de implementação, gente, no dia que vocês forem apresentar, vocês vão apresentar isso aqui, ó, essa parte final. Síntese do relato para implementação. É essa parte aqui que vocês vão apresentar. Onde vocês vão colocar o nome de vocês, o nome da escola, núcleo, a série que vocês escolheram, né? O ano que foi ocorrido, né? A implementação, a RA, né? Se é de português, se é de matemática, ou se não é RA, se é português ou matemática.
Aqui vocês vão colocar algumas evidências, né, de fotos, e aqui vocês vão escrever como se deu o relato de implementação de vocês em forma de tópicos, de uma forma bem resumida, tá? É essa parte aqui, gente, que vocês vão ter que deixar pronta para o dia da apresentação de vocês, tá? É essa aqui que vocês vão deixar pronta para a apresentação. O restante desse material, vocês vão ter que deixar pronto para entregar no dia 11/4, tá? Isso aqui tudo vocês vão entregar dia 11/4, que é o prazo final. Quem terminar antes pode entregar antes, mas isso aqui tudo vocês vão entregar dia 11/4. E para a apresentação, é essa parte aqui que tem que estar pronta para o dia da apresentação, porque a apresentação vai poder ocorrer antes do dia 11/4, tá? Que depois eu vou mostrar no calendário para vocês. Certo, gente? Então, eu vou dar uns minutinhos aqui para vocês poderem preencher lá as rúbricas, que é essa parte aqui que vocês vão construir as rúbricas, tá? Vou dar uns minutinhos aqui, até umas 9h30, tá? Para que vocês preencham aqui, adaptem de acordo com o documento que eu postei para vocês, que vai ajudar bastante para vocês não partirem do zero, né? Para fazer a construção das rúbricas. E como eu falei para vocês, vocês vão avaliar o professor nesse slide aqui. É aqui que vocês vão falar qual é o nível que o professor está. Se ele está na rúbrica 3, se ele está na rúbrica 2 ou se ele está na rúbrica 1. Então, esses 2 slides aqui, eles são bem tranquilos, bem simples. Por isso que daí ele, né, a gente consegue ter esse tempo para que vocês vão preenchendo agora. Porque às vezes a demanda é muito grande, não dá tempo de, né, dá até tempo, né, porque vai ter que entregar. Mas vocês têm esse momento agora até 9h30, tá, gente? Eu vou dar esse tempo para vocês irem preenchendo agora, tá bom? E aí, 9h30, nós retomamos para os momentos de finalização. Que daí eu quero mostrar o calendário para vocês e combinar as apresentações.
Oi, Estelina, pode falar. Tá fechado o microfone. Esqueci. Bom dia, tudo bem? Oi, tudo. Viu, eu nunca fiz uma observação. Uhum. E na hora do feedback, eu apresento as rúbricas para a professora? Na hora do feedback, Inicial, primeiro. Não, não é feedback, desculpa. Na hora da primeira conversa com a professora, eu apresento essas rúbricas a ela? sim, você conversa na hora do feedback, você apresenta, sim, o professor tem que ficar ciente das rúbricas. Antes da observação. Você durante o assessoramento, você Isso, não fala de rúbrica. No assessoramento é uma etapa. tá. Aí você faz a observação, Aí depois que eu vou falar. depois que você vai falar das rúbricas, né? Porque a rúbrica é uma avaliação formativa, né? Então, mas assim, por exemplo, na frente, a frente eu falo qual é a frente que eu vou observar? Sim, porque a frente você já combina no assessoramento de hora-atividade. A frente ela já é combinada antes. Tá, então essa frente eu posso, eu já está prévia, ou eu, após a conversa, definir? Você pode definir, mas você tem que combinar, você tem que avisar o professor, para o professor saber o que está sendo observado também. Ah, Ele tem, né, é importante o professor saber, porque senão ele não vai saber o que está, o que está sendo observado. entendi. Fica muito aleatório. Sim. Então tá. E o tempo que ficar não é o tempo, não precisa ser a aula toda ou precisa? Depende. Aí você vai combinar com o professor, né? Muitas vezes você percebe a necessidade de ficar uma aula inteira, porque depende do que você está observando, qual que é a frente. Se for a participação e interação dos estudantes, ou a questão de gestão do tempo, por exemplo, né? Clima de sala de aula, né? Então é muito relativo, depende muito da frente. Tem situações que às vezes você fica 20, 30 minutos, você já consegue perceber ali que já foi o suficiente para você estabelecer uma rúbrica. Mas dependendo da frente que você vai observar, você precisa muitas vezes ficar uma aula inteira, porque você precisa analisar ali os pontos para estabelecer a rúbrica, né? Porque senão a tua rúbrica ela não vai contemplar tudo que você precisa ver durante a aula para No você caso rúbrica. de metodologias, por exemplo, precisa ficar a aula inteira, porque você precisa ver como vai ser o final dessa metodologia, no caso, não é mesmo? É a questão da gestão do tempo, se os alunos participaram das atividades, se houve engajamento. Então, depende muito da frente que você vai observar, né? Tá. Então tá. Tá bom. Obrigada. De nada.
Oi, Lucilé, pode falar. Tá desligado o teu microfone. Tá desligado ainda o teu microfone, eu não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada. Você tá com a mão levantada e eu não tô ouvindo nada. Ah, coloco esse link aqui do documento, né? Da rúbrica. Prontinho. Pessoal, então só retomando aqui, alguém, né, escolheu, né, alguma frente e quer fazer algum comentário a respeito, né? Qual foi o objetivo de escolher a frente em questão para realizar a observação de sala de aula? E como que você compreende, né, a importância desta frente no processo de recomposição das aprendizagens? A Adriana, pode falar. Estão me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Professora, nós aqui combinamos, eu e a professora acompanhada, de ser trabalhada a aprendizagem em pares, né? À frente à metodologia ativa, por conta de
a questão dos resultados dos descritores, muitos alunos em nível bem abaixo do esperado e alunos em estágio mais avançado. Então, a gente combinou a aprendizagem em pares para tentar equilibrar essa sala de aula, colocar esses alunos que estão no nível avançado para auxiliar os alunos que estão abaixo do básico e no básico. E a gente percebe, assim, pelo que foi observado, deu muito certo. Tanto os que estavam mais avançados quanto o básico conseguiram ali um equilíbrio e foi muito produtiva a aula. E aí outros professores também estão utilizando a aprendizagem em pares, tanto em dupla quanto em grupo, e estão gostando bastante. É isso. Legal, bacana. E aí, né, dentro desta frente, né, a questão ali do processo de recomposição das aprendizagens. Bacana, legal. Então, gente, mais ou menos, né, é bacana o pessoal explorar, né, e ter esse olhar, né, acho que fica mais fácil também de vocês perceberem e para dar o encaminhamento aí no trabalho de vocês, tá? Então, eu acho que fica, né, o pessoal trocando ideias aí, falando, e esse é o objetivo do nosso grupo também, né? Essa troca de ideias, formação entre pares. Então, para irmos aí para a finalização, com relação às nossas atividades, então aqui, ó, gente, atividade avaliativa 1, data de entrega é amanhã, tá? Dia 4/4. Essa atividade, gente, vocês não precisam apresentar, tá? Essa atividade vocês precisam preencher e me entregar. É isso. E a data de entrega é até amanhã, tá? Não esqueça. Olhem lá certinho as rúbricas de avaliação para não ficar nada para trás, tá? Atividade avaliativa 2, que é essa atividade que nós estávamos trabalhando até então, né? Vale 6 pontos, data de entrega dia 11/4, tá? Que é na outra sexta-feira da semana que vem. Essa atividade vocês precisam preencher, entregar e apresentar. No entanto, que uma das rúbricas de avaliação é a apresentação também do relato de implementação, tá? Essa aqui precisa apresentar. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, relembrando o calendário. Então, vamos relembrar o calendário aqui. Então, o calendário eu havia mostrado no começo para vocês da nossa jornada. E aí que eu quero relembrar. Então, aqui, ó. Estamos nessa semana aqui, ó, de 31/4/4 na R7. Na semana que vem, de 7/11/4, nós vamos ter a R8, tá? Na R8, eu tenho tema para trabalhar, tá? Formas de comunicação. E nós já vamos iniciar, gente, com alguns relatos de implementação. Apesar de que a turma de vocês é na quinta, né? E como eu falei para vocês têm o prazo até o dia 11/4 para entregar. Mas mesmo que vocês não tenham terminado, né, o relato de implementação, a síntese que vocês vão apresentar é só aquela parte final que precisa estar pronta para apresentação, tá? Então, na R8 começam as apresentações. Nós temos metade da reunião destinada para as apresentações, tá? Semana que vem já. A R9 vocês não vão ter, porque é a semana do feriado.
14, 15 e 16. Quinta e sexta-feira dessa semana da R9 é feriado, então vocês não vão ter reunião. Vocês não vão ter essa reunião aqui 9, tá? E aí, na outra semana, que é a última semana de formadores, dia 22 a 25, é a R10. Aí são só feedbacks e compartilhamentos. Só que daí, na R10 aqui, não vai dar tempo de todo mundo apresentar. Então, por isso que na semana que vem, nós já iniciamos com algumas apresentações, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, por mais que o relato de implementação de vocês não esteja totalmente pronto aqui até o dia 10/4, tá? Que é um dia antes da entrega, não tem problema. O que vocês vão apresentar é aquela parte que eu mostrei para vocês. Síntese do relato de implementação. Vocês vão apresentar só aquela parte lá que eu mostrei para vocês, aquela parte final, que é o resumão lá. E aqui nós iniciamos as apresentações, semana que vem. Essa semana da R9 vocês não vão ter, porque é feriado. E aí nós seguimos com a R10, que é o feedback e compartilhamento, que é só apresentação, tá? E aí, gente, eu vou disponibilizar para vocês um link, tá? É o link para que vocês preencham planilha de apresentação. Vou disponibilizar para vocês aqui via chat e vou disponibilizar para vocês também lá no WhatsApp, porque de repente não é uma coisa que vocês vão pensar aqui agora, vocês vão ainda se organizar, né? Vão ver certinho com relação a apresentar também semana que vem, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês no grupo do WhatsApp já. Deixa eu achar aqui vocês. Já vou colocar lá, senão eu vou acabar esquecendo. Então, eu vou colocar aqui. Quem for realizar na semana que vem, deixa eu arrumar aqui. É só colocar o nome na planilha, tá, gente? Que na planilha ele já organiza, ele já salva, porque fica no Drive. Deixa eu achar a turma de vocês aqui, turma G. E aí vocês vão colocando o nome de vocês. Deixa eu pôr aqui, apresentação semana que vem, dia 10 de abril. Deixa eu copiar aqui de novo e disponibilizar para vocês também no WhatsApp. Aí vocês vão se organizando. Gente, não esqueçam de preencher, tá? Porque ali eu vou seguindo a sequência que vocês vão me mostrando de apresentação, tá? Então, postei aqui no chat, mas já postei lá no WhatsApp, porque eu sei que aí vocês vão precisar de tempo. Marilda levantou a mão. Professora, eu queria saber da atividade avaliativa 1. A senhora vai dar um feedback rapidinho, até para tiver algumas considerações, né, que dá para aproveitar bastante coisa de lá, na implementação, né? Dá para. Se tiver alguma pontuação ali, a senhora já... E na própria rubrica que sai a nota ou é no e-mail? Essa é outra dúvida minha também. Eu sou, na questão digital, eu sou meio analfabeta, né? Então, vai sair na própria rubrica, ali na rubrica já sai a nota. Eu tenho um prazo que é até o dia 25 para fazer esse fechamento,
então eu nem comecei ainda, tá? Eu só estava olhando ali algumas, mas eu não fiz ainda, nem comecei a fazer as correções, mas eu já quero começar a fazer. Então, até o dia 25 eu tenho prazo para fazer o fechamento de tudo, porque tem que estar tudo fechado até o dia 25, mas provavelmente isso vai ocorrer antes, porque até o dia 25 eu tenho que estar com tudo fechado, até o dia 25 de abril, que é onde tem que estar com o LRCO todo fechado. Mas na rúbrica ali do próprio Classroom, vocês já vão conseguir visualizar a nota de vocês, que vai pelo e-mail também. Certo, gente? Então, já coloquei para vocês no WhatsApp, tá? Vou colocar para vocês aqui agora o Forms, tá? Tá chegando no finalzinho da reunião. Agora o Forms eu vou pôr aqui no chat para vocês preencherem, que são as impressões de vocês com relação à reunião de hoje. É muito importante, né, que vocês realizem essas impressões de vocês. Oi, Marta, pode falar. Só para compartilhar com os colegas, ontem o pessoal da sede do Formadores esteve aqui na escola, e eles fizeram, assim, vários questionamentos com a equipe pedagógica, com os professores sobre o Formadores e tal, pediram sugestões também, além dessas que a gente coloca aqui, né, no Forms, a gente gostaria que mudasse alguma coisa na forma de avaliação ou na dinâmica dos formadores. Assim, foi bem legal a visita deles, a gente conseguiu conversar, foi bem legal. Só para compartilhar. Bacana, eles estão fazendo mesmo, até para, de repente, ver se não precisa também mudar o formato, até para pensar, né, em algo que, de repente, atenda, né, a demanda, atenda a necessidade. Estelina levantou a mão. Eu gostaria de saber sobre as fotos da observação. Para tirar a foto na hora do primeiro momento, estiver falando com o professor, com a turma depois, como que é feito? Fica a teu critério. Você pode tirar as evidências, é você que vai coletar. Durante, com a turma, com o professor. Tem várias fotos até que eu já andei olhando dos colegas que já postaram, que ficaram bem legais, que é com a turma em si, no momento que o professor, até durante a observação de sala de aula, né? No momento do assessoramento da hora-atividade, pede para alguém tirar você sentado ali com o professor fazendo esse assessoramento da hora-atividade, tá? Tá bom. Bem tranquilo. Tá bom, obrigada. De nada. A Sara Liz levantou a mão. Só uma curiosidade, eu abri aqui o Forms, o último link que você mandou da avaliação, e ele está preenchido. O Forms? É. O Forms da avaliação da reunião? Isso. Que estranho, porque é o Forms da reunião de hoje. Estranho. Será que aconteceu isso com mais alguém? O pessoal conseguiu preencher aí? Eu acabei de preencher, estava tudo ok. Normal. Que tudo normal também. O meu tá com tá aqui indicando fixada. Será que tem alguma coisa a ver? Vou abrir de novo. Agora não tá preenchido. Pedagogo em Foco, manhã, turma G. Estranho. Deixa eu mandar de novo, de repente. Espera aí. É para ter dado certo, porque não é o... O meu também está preenchido, professora. Estranho. Como se eu tivesse já respondido. Ó, mandei de novo o Google Forms.
O meu eu preenchi normalmente, apareceu aqui normal. Para preencher Para mim também estava normal. Ó, mandei de novo, tá? Eu não. Eu tava esse que você acabou de mandar também, professora, já veio preenchido. Nossa, que estranho. Eu posso editar e responder, no caso? Tenta editar para ver. Gente, eu vou finalizar aqui, que já está dando horário, e eu tenho uma outra turma já na sequência, tá? Ok. Então, aqui, ó, os materiais, gente, para vocês, ó, que estão aqui as frentes e critérios, tá? Vocês podem clicar aqui que vocês têm um material, tá? Bem legal para vocês acessarem, tá bom? Podem acessar até para ajudar vocês com relação às atividades. Ela vai deixar sair? E aqui nós temos, né, uma reflexão com relação à importância da utilização da pode ir lá, no processo de observação de aula na formação continuada dos professores. Então, é uma reflexão, né, para nós, como que isso ocorre, tá bom? Gente, não esqueçam de preencher a planilha lá para a gente organizar as apresentações, tá? Isso é muito importante, tá? Porque vocês não têm a R9, vai ser a R8 e a R10 e finalizamos, tá bom? Pessoal, tenham uma boa semana, tá? Fiquem bem, preencham a planilha, não esqueçam, e nos encontramos na semana que vem.